pessoal, tudo bem? Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando. Voltamos aqui para falar sobre direito previdenciário. Meu nome é Marina Mouta, sócia do Rocha Mouta Sociedade de Advogados. Toda segunda-feira estou aqui no nosso canal do YouTube falando sobre direito previdenciário. Hoje, o que eu quero conversar com vocês é como é calculada a pensão por morte. Gente, a pensão por morte tem surpreendido muitas pessoas, muitos clientes acabam nos procurando assustados, porque com a reforma da Previdência foi alterado a forma do cálculo da pensão por morte. Por conta disso, muitas pensionistas que tiveram o óbito, né, dos seus maridos, pais, né, no caso para pensão para filhos menores, após a reforma da Previdência, após 13 de novembro de 2019, tiveram a alteração significativa do valor do benefício. Então eu vou explicar para vocês qual é o coeficiente da pensão por morte antes da reforma e qual o coeficiente da pensão por morte depois da reforma da Previdência. Então vamos lá. Para óbitos ocorridos até 13 de novembro de 2019, a pensão por morte ela era concedida no coeficiente de 100%. Então, se o meu marido, meu pai, se eu for menor, né, de idade, recebia R$3.000, a minha pensão vai ser o mesmo valor que ele recebia quando estava vivo, tá? Então, antes da reforma, eu recebo o valor igual ao que a pessoa que faleceu receberia, tá? No caso de ter mais de um dependente, então era a esposa e 3 filhos, um filho ficando maior, o outro filho ficando maior, o terceiro filho ficando maior, o valor referente a esses filhos vai adicionando ao valor da esposa. Então, nesse caso, ela sempre vai receber o valor integral do que o marido recebia antes de morrer, se a morte dele foi antes da reforma da Previdência. Para óbitos posteriores à reforma da Previdência, mudou tudo. Para óbitos posteriores à reforma da Previdência, o coeficiente da pensão por morte é de 50%, sendo 10% por dependente. Então, se um homem falece, deixa a esposa e 3 filhos, a pensão vai ser de 60% por causa da esposa, 70%, 80%, 90% por conta dos 4 dependentes. A partir do momento que um filho fica maior, o valor que ele recebia da cota parte referente a esse filho que fica maior não é transferido para os outros que ainda não ficaram maiores e nem para a esposa. Então, a tendência com o passar dos anos, ficando os filhos maiores, é que a pensão vá diminuindo porque o valor não vai ser adicionado, tá? Nesse caso que eu expliquei até agora, era se o falecido lá atrás já era aposentado. Antes da reforma 100%, depois da reforma 50%, 10% por dependente, vai acrescendo. Se ele não era aposentado, o falecido não era aposentado, em ambos os casos, o cálculo da aposentadoria será como se, da pensão por morte, né? Será como se ele estivesse aposentado por invalidez. Aqui também uma mudança significativa, mas eu explico no próximo vídeo como que ficou o cálculo da pensão por morte se o falecido não era aposentado ainda, antes da reforma e depois da reforma. Deu uma grande mudança no valor também. Até o próximo vídeo, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.